Você sabia que a maior parte dos dedilhados que a gente ouve na música hoje em dia são tocados com palheta? Dedilhados tipo esse aqui, ó. Ou esse aqui. Ou até mesmo esse daqui. Bom, e a maior parte dos violonistas optam a tocar com palheta porque ela te dá três vantagens, que é: você tem mais ataque quando você toca, você tem mais volume e você tem mais definição no seu dedilhado, o que vai funcionar muito bem para alguns estilos musicais. Bom, e dedilhar com palheta não é nada difícil, mas tem alguns detalhezinhos que as pessoas acabam ignorando, e por isso eu separei aqui 5 passos para você aprender a dedilhar como um profissional. Inclusive deixei aqui na descrição um link para acessar um material de apoio da aula, beleza? A primeira etapa para você que não está tão acostumado a usar a palheta é aprender como segurar ela. Então basicamente, a galera costuma ensinar dessa forma aqui, que é a forma que eu uso inclusive, que é você colocar o seu indicador de lado, e aí com o seu polegar você vai colocar a palheta aqui no meio, e com o seu polegar você vai segurar ela dessa forma. Olhando por outros ângulos ela fica mais ou menos assim, só que eu gosto de dar uma viradinha no dedo um pouquinho, para ter um pouco mais de precisão e também de conseguir segurar ela um pouquinho mais forte, né? Então se você olhar por outros ângulos, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. O segundo passo é você entender como funcionam os movimentos da mão direita. Isso aqui é muito importante porque as pessoas às vezes fazem movimentos que não precisam, movimentos desnecessários, e são movimentos que não necessariamente são os mais interessantes para tocar aquela música. Então basicamente a regra que a gente vai utilizar vai ser a seguinte: se a próxima corda que eu tocar estiver embaixo da corda que eu estou tocando agora, eu vou tocar para baixo. Se a próxima corda que eu for tocar estiver em cima da que eu estou tocando agora, eu vou tocar para cima. Se a gente observar o exemplo, a primeira corda que eu vou tocar vai ser a Mi, a corda 6. E a corda que eu vou tocar depois vai ser a corda 5. Então, eu preciso tocar a 6 para baixo já para ficar mais próximo da 5. Então, eu vou tocar a 6 para baixo, já me preparando para tocar a 5. Depois da 5, eu vou tocar a 4. Então, vai ser o mesmo movimento anterior. Já que a 4 está embaixo, eu vou tocar a 5 para baixo. Depois da 4, eu vou tocar a 3. Então, eu vou tocar a 4 já me fazendo o movimento para baixo para alcançar mais facilmente a 3. Porém, agora tem uma mudança de direção. Por quê? A próxima que eu vou tocar vai ser a 3. Só que depois da 3 eu vou tocar a 4. Eu vou tocar uma que está em cima. Então, muda a direção. A mesma coisa para a corda Ré. Agora eu vou tocar a corda número 4 e depois a corda número 5. Então, o movimento é para cima. É a mesma coisa para o final, a corda 5 eu vou tocar para cima porque no próximo compasso eu vou tocar 5 de novo para baixo. Então fazendo o exercício completo vocês podem ver que vai ficar assim. Agora no exemplo 2 a gente pode ver que começa exatamente igual ao nosso exemplo anterior. Então a gente vai fazer um Sol maior na mão esquerda e as 3 primeiras notas vão ser para baixo, seguindo a mesma regra que eu mencionei no anterior. Então vai ficar... Porém a nossa quarta nota é a corda Sol, só que depois vem a corda Ré, então a gente muda a direção. Só que agora na Ré, a corda que vem depois é a Sol, então a gente muda a direção de novo. E por fim, a nossa corda Sol para fechar, só que depois vem a Lá. Então a gente vai ter que mudar a direção de novo. Então tocando todo o exercício vai ficar mais ou menos assim. A nossa terceira etapa é sobre tocar os baixos dos acordes. Então a regra é basicamente a seguinte: sempre que a gente chegar num acorde, a gente vai procurar tocar o baixo dele, porque senão parece que a gente nem chegou no acorde. E óbvio que tem algumas exceções, algumas músicas que não seguem essa regra, mas para os dedilhados em gerais que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, geralmente é interessante a gente chegar já tocando o baixo do acorde para marcar que a gente chegou no acorde e passar essa sensação harmônica de mudança de acorde. Então é muito importante se atentar em qual é o baixo de cada acorde. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer 4 acordes: um Dó, um Lá menor, um Ré menor,
e um Sol, e eu vou me atentar em tocar o baixo de cada acorde. Então você pode treinar com esse mesmo padrão de dedilhado em vários acordes, fazer um Dó, um Ré, um Mi, tente passar por todos os acordes e tente internalizar qual é o baixo de cada acorde. É muito importante que você saiba em qual corda que está o baixo de cada acorde que você está acostumado a fazer. A quarta etapa é a gente pular a corda Lá. Basicamente é o seguinte, quando a gente está tocando acordes em que o baixo está na corda 6, às vezes é interessante que quando a gente for fazer o nosso padrão, em vez de a gente tocar, por exemplo, 6, 5, 4, 3, a gente pule a corda Lá e faça o padrão na corda de baixo. Então vai ficar assim, 6, 4, 3, 2. Isso acontece porque, para tocar dedilhado, a corda Lá às vezes pode embolar um pouco com a corda misona, nessas duas cordas. E você pode ver que até parece que eu toquei uma nota só, mas eu toquei duas ao mesmo tempo. Isso ocorre porque em frequências mais graves, como essa daqui, as notas tendem a embolar umas com as outras. Então por isso que a gente gosta de deixar uma corda em branco ali, a gente pula uma corda para ter um som mais definido nas notas quando a gente for dedilhar. Eu estava aqui editando e eu percebi que eu tinha esquecido de mostrar para vocês o exemplo da etapa 4. Então basicamente é o seguinte, a gente tem ali um Sol, um Mi menor, um Dó e um Ré. Então basicamente nos dois primeiros acordes, Sol e Mi menor, a gente vai pular a corda 5, a corda Lá, para não embolar com a corda 6 e a corda misona. Então vai ficar... E a nossa quinta e última etapa é a gente começar a trabalhar com repertórios, saber escolher bons repertórios para começar. Eu vou ensinar um para vocês agora e depois eu vou deixar mais 3 repertórios legais para vocês aprenderem, beleza? Então a música que a gente escolheu aqui para trabalhar vai ser a música Far Away da banda Nickelback. Então ela começa aqui com Si, sétima maior, depois um Fá sustenido A de 11, que é igualzinho, só vai botar um indicador aqui em cima. Depois a gente tem um Sol sustenido menor com nona, que basicamente é só a gente colocar o mindinho aqui na frente, ó. Permanece a mesma coisa. Depois a gente tem aqui o Mi Sus 2, que muda um pouquinho. O Mi Sus 2 A de 13. E depois 2 acordes para fechar. O Dó sustenido Sus 2 e o Mi sustenido Sus 2, que é o mesmo shape. Então vou tocar aqui devagar o primeiro trecho para vocês, e eu quero que vocês se atentem à mudança de direção da palheta e às notas em que eu estou tocando aqui, beleza? Então esse trecho se repete por 4 vezes e depois a gente tem um trecho que muda o padrão, que é o seguinte. Então juntando as duas partes fica mais ou menos assim. E eu vou deixar mais 3 músicas bem legais aqui do lado para você treinar o dedilhado com palheta. Qualquer uma delas vai ser um desafio legal para vocês e com certeza vai desenvolver bem essa habilidade que é dedilhar com palheta. E eu peço para você antes de sair deixar um like e se inscrever aqui no canal para me ajudar a fazer mais vídeos como esse, beleza? Tamo junto!